Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele e eu sou ceramista, dando aulas no ateliê Le Petit Estúdio Criativo em Porto Alegre. E na internet também aulas em vídeo com o Clube Le Petit. Nós estamos juntos hoje porque esse vídeo foi contemplado em um dos editais emergenciais de auxílio à cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a quem nós agradecemos por esse grande apoio. Esperamos que vocês gostem desse vídeo, onde nós vamos trabalhar a construção de uma luminária feita com placas de paper clay. Se você tiver alguma dúvida depois de assistir ao vídeo, fique atento às redes sociais do Le Petit e da Prefeitura de Porto Alegre com o Ateliê Livre Chico Stockinger, onde será divulgada a data de uma live para tirar as dúvidas que você possa ter tido. Esse é o assunto de hoje, paper clay, luminária de placas. Vamos também esmaltar para mostrar como o paper clay aceita bem o esmalte. E espero que vocês acompanhem e gostem do nosso vídeo. Vamos juntos! Olá pessoal! Estamos seguindo na sequência de projetos usando paper clay. E hoje eu vou fazer uma luminária, pode ser usada tanto com vela como com lâmpada, e ela fica com um efeito bastante interessante e é bem fácil de fazer. Então nós vamos partir do uso de uma placa feita de paper clay com 6 milímetros de espessura. Eu tenho esse material aqui, que ele é emborrachado, e vou usar para carimbar essa placa. Algumas pessoas gostam de fazer esse carimbo usando um rolo de massa. Eu prefiro usar o cartão porque eu consigo ver qual é a pressão que eu estou fazendo. Às vezes, usando o rolo de massa, se o rolo ou a mesa tem qualquer tipo de desnível, você não verifica que está uma parte não ficou bem carimbada. Então, eu uso o cartão, eu vou arrastando, e onde eu vejo assim que a argila até já passou para cima do meu carimbo, então eu fico bastante segura de ter ido tudo que eu podia, né? Ou seja, não vai ficar mais carimbado do que isso, né? Se a argila já passou para o outro lado, é porque realmente carimbou o máximo. Eu também gosto de começar do centro para as pontas. Nesse caso aqui, como é uma borracha, não faz tanta diferença. Mas quando nós estamos usando, por exemplo, uma toalhinha de crochê, começar do meio para as pontas garante que não haja amassado, que estraga o desenho, né? E aí, vamos ver como é que ficou? Está ótimo! Então agora eu vou cortar essa bordinha de cima aqui. Eu quero acompanhar o desenho .
Bem, então agora eu vou usar um cano para repousar a placa e ela assumir um formato. Esse é um bom momento para alisar a parte de trás, retirando as marcas do tecido, né, que está por baixo do trabalho. Mas isso tem que ser feito com suavidade, pois nós não queremos perder o desenho que foi carimbado do outro lado. Enquanto essa parte do trabalho descansa, eu vou cortar o fundo. Essa aqui também é uma placa de paper, né, paper clay, e eu fiz ela um pouquinho mais grossa, eu fiz ela com 1 centímetro de espessura, porque ela é a base do trabalho, eu quero que a luminária fique firme, né, não seja um objeto que caia assim por pouca coisa, né. Vamos fazer aqui a marcação para o recorte. Agora nós vamos fazer uma pequena costura e um acabamento aqui nessa junção.
Vou mostrar para vocês um pouco da costura. Isso aqui poderia ser chamado de costura fina. Estou dando uma leve umedecida só. E vou colocar aqui um rolinho de reforço. Posso fazer esse rolinho com um restinho da minha placa. Esse rolinho é bem fininho, é só realmente pra gente firmar essa emenda. Se eu achar que o rolinho tá ficando muito seco, eu posso dar uma hidratadinha nele com um pouquinho da bergamota ou com água. Nesse caso, é importante eu cuidar o interior, porque eu ponho esse rolinho aqui, empurro ele aqui, ele vai entrar a parte aqui, que é a parte onde vai ficar a nossa luz. Então, isso aqui tem que ser feito realmente de forma delicada e sempre com um dedinho por dentro, assim, para evitar realmente de deformar o trabalho justamente na parte em que ele vai ser mais visível. E agora o acabamento com o cartão.
Da mesma forma como eu fiz essa placa, eu fiz essa segunda, porém invertida. A minha intenção é que se coloque uma vela aqui, né? E ilumine a parte de trás. Eu vou diminuir um pouquinho, agora que eu pus aqui na frente, vi que ficou um pouco tapando demais, né? Não dá para ver praticamente a nossa parte de trás. Vou usar um garrote para fazer esse corte, porque a peça tá curva e eu não quero desentortar ela agora. Então, reduzir aqui alguns centímetros. Como eu tenho, né, esse desenho, fica fácil para mim medir de olho, tá, pessoal? Não é assim que eu tenho um dom, né, que eu consigo enxergar mais ou menos o tamanho mesmo. A minha ideia com esse anteparo é produzir uma luz indireta, né, para não ficar assim a luz da vela, né, ou da lâmpada ofuscando os olhos da pessoa. Acho que agora também já ficou mais legal. Então, agora tá na proporção que eu tinha idealizado mentalmente, né? Tudo isso aqui vai ter furinhos, né? Então a luz vai escapar pelos furinhos para a parede e alguma coisa vai escapar também para frente pelos furinhos. Deixa eu marcar aqui onde é que vai se colocar a barbotinha. Lembrem sempre de passar a barbotina nas duas partes. E também que ela tem que entrar bem dentro das ranhuras. Vou permanecer aqui o cano para ajudar a placa a ficar mais no formato. Sempre que nós trabalhamos com algo que foi carimbado, um padrão, tem que ter cuidado para não apertar muito forte e com isso você estraga o carimbo, mas é possível, pessoal, a gente consegue ter esse nível de delicadeza, então é só realmente se dispor, né, e ter esse cuidadinho.
Bem, essa é a estrutura da luminária. Ainda tem esses vazados que é legal de fazer. Também ressalto, né, que ela está firme, sim, porque nós estamos usando o paper clay. E por então nós estarmos usando esse material, é um projeto que eu fiz em talvez uns 40 minutos, até esse ponto em que nós estamos agora. Fosse uma argila convencional, eu teria que deixar isso aqui em cima do cano talvez até de um dia para o outro, para ele realmente adquirir aquele formato, ia ter que esperar secar mais. E como é paper, eu simplesmente larguei aqui, ela ficou, ela não está ameaçando cair para nenhum lado, né? Desse ponto em que o trabalho está, realmente vamos precisar deixar secar um pouquinho mais antes de começar a fazer qualquer furação, mas quero mostrar para vocês um pouquinho como é que se fazem os furos, então mesmo que eu não faça, para não ficar exaustivo, né, o vídeo mostrando 40, 50 furos, eu vou fazer alguns para vocês verem com que ferramentas eu uso, mais ou menos onde é que eu posiciono. E, enfim, esse é o projeto da luminária. Então, como eu expliquei para vocês, eu gosto muito, quando eu trabalho com luminárias, de fazer alguns vazados, pois é por onde a gente começa a brincar com a luz, né? O que essa luz vai fazer. Eu gosto também dessa padronagem que eu uso nos meus trabalhos, porque é fácil também da gente medir e escolher bem onde fazer os furos. Então aqui eu vou marcar alguns furos. E esses furos eu vou fazer aqui hoje no vídeo, mas futuramente eu vou fazer mais furos, porque eu gosto de fazer muita luz na luminária. Bem, então eu fiz esse furinho daqui, né? Então eu meço aqui onde eu tenho a referência. E como esse furo atravessa, então eu vou vir de trás para frente com um estequinho. Então, assim como eu fiz esses furos, aqui dá para fazer uma verdadeira mandala de furos aqui na luminária. Pela frente fica super discreto, porque ela já tem uma série de sombras e não se enxerga, mas quando botar aqui a lâmpada ou a vela, isso vai projetar na parede atrás todas essas iluminações. Então, quando eu faço a luminária, ela já vem prontinha para usar com uma vela simples, mas eu penso que há pessoas que podem querer colocar uma lâmpada aqui, tem um espaço muito apropriado para isso. Então, aqui no fundo, atrás, eu também faço um furo de espera. Então, se alguém quiser colocar a lâmpada ali, já tem um espaço para sair um fio de luz atrás, tá? Então, eu vou fazer também esse furinho aqui, tem que ser um pouquinho maior, né? Para passar um fiozinho de luz. Feito. Talvez vocês daí não conseguiram ver, porque justamente eu fiz essa proteção, né? Mas então agora aqui já tem um furo, né? Tem alguns acabamentinhos aí que sempre
Como eu digo, é a fase que nunca termina, que a gente sempre pode dar um acabamento melhor, mas para efeitos assim de explicação, de aula, de entendimento acerca do projeto dessa luminária, creio que vencemos todos os conteúdos da aula e vocês já podem ter essa boa ideia, né? Depois da gente fazer, né, toda a construção da luminária, ela foi queimada ao forno em 980 graus, temperatura adequada para o que a gente chama de biscoito, né? Já dá aquele som de queimado. E aqui está então a nossa luminária. Hoje a gente vai esmaltar. E para fazer a esmaltação, lembre-se sempre de estar com as mãos bem limpas, né? Lave com água e sabão. E também a peça deve estar bem limpa. Poeiras e sujeiras prejudicam a adesão do esmalte no trabalho, podendo gerar, né, situações em que o esmalte abre e fica parte da peça sem esmaltação. Então, não esqueça de limpar bem o seu trabalho e também lavar as mãos. Porém, a peça tem que estar bem seca, porque quando ela está encharcada, ela não aceita também o esmalte. O esmalte é preparado com água, né? Então, se a peça está muito molhada, não dá. Então, o que a gente costuma fazer? Limpa com uma esponja úmida ou lava bastante com água corrente, não precisa sabão, só água para tirar a poeira, mas deixa ela secar bem um turno ou às vezes um dia inteiro para esmaltar ela só no dia seguinte, certo? Então, a nossa peça foi lavada, já está seca, até tem um pedacinho de esponja aqui que eu vou tirar agora. E ela está excelente para fazer a esmaltação. Quando nós vamos escolher a cor do esmalte que nós vamos usar, é importante observar essa cor em amostras feitas previamente. Aqui no ateliê a gente faz essas amostras, né, em cor branca e cor vermelha, que são as mais usuais, para a gente ver como é que elas ficam, né? Então, a gente tem aqui a cor que nós escolhemos, ele é um marrom transparente. Esse esmalte aqui, ele contém um pouquinho de chumbo, não é adequado para utilitários que sejam de alimentação, mas para uma luminária, que vai ser apenas de uso decorativo, ele é extremamente indicado, tá? Ótimo para usar. Aqui na mesa nós temos os materiais que vamos usar, o esmalte em pó, o borrifador, a água, o CMC. Estou com os pincéisinhos aqui só just in case, né? Só se precisar, eles estão aqui à mão. E eu tenho também uma balancinha, né? Umas pazinhas e tal. Então agora vocês vão acompanhar comigo a preparação do esmalte e a aplicação desse esmalte na peça com o uso do borrifador.
Bem, pessoal, lembrem-se sempre de usar equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas, quando vocês mexerem com produtos que tenham chumbo. E a máscara, mesmo quando não tem chumbo, porque dispersa no ar, né? E o esmalte que nós usamos é em pó. Então, para essa situação de preparo do pó e de esmaltação com borrifador, a máscara é muito importante para vocês não respirarem o esmalte. A gente vai fazer várias camadas e eu posicionei de forma a conseguir acessar a parte interna aqui da peça, né, do nosso trabalho. Vamos começar. Importante. Idealmente, essa esmaltação com borrifação é feita em uma caixa ou alguma coisa que isole para que o pó não vá por todo o ambiente. Eu estou fazendo dessa forma apenas para facilitar a visualização de vocês no vídeo. No ateliê a gente tem outro espaço onde a gente costuma fazer isso, né? Então hoje só para o vídeo estou fazendo aqui bem aberto. Vocês em casa procurem fazer isso ou ao ar livre ou com uma caixa na volta do material. E aqui vocês veem que está tudo encapado de jornal, plástico, etc. Para no final a gente poder limpar e recolher todo o esmalte que sair fora do trabalho. Sempre confiram se tem alguma sujeirinha. Eu estou vendo que tem ali umas sujeirinhas. Eu vou tirar antes de começar. Vamos lá.
Então, pessoal, vou frisar a importância do uso do EPI, né? A gente hoje em dia tem tantas máscaras que a gente pode até escolher uma que combine com a roupa, né? Então, não deixem de usar a máscara para fazer a esmaltação, especialmente quando você usa esmalte em pó e usa um borrifador, seja o manual ou seja o elétrico, certo? Então, é uma atividade que realmente dispersa bastante poeira no ambiente, a gente não percebe porque é bem fininho e vai respirando, e isso não é legal para os nossos pulmões, certo? Bem, vocês repararam no vídeo, né, que eu tentei o tempo inteiro manter uma uniformidade na aplicação. Quando nós fazemos a aplicação com o borrifador, isso é muito importante, porque depois das primeiras borrifadas, a cobertura fica com aparência uniforme e se nós não prestarmos atenção, vão haver áreas com bastante mais esmalte que outras, né? Então, procure fazer um marco visual que você consiga entender o que você está fazendo. Então, eu fui indo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo e tal, uma vez, duas vezes, três vezes, enfim, tantas quanto eu achei necessárias e que o esmalte que eu preparei deu. Não se trata de quantos tanquinhos você usa, né, aquele potinho do borrifador, mas sim de quanto pó você preparou, pois esse pó pode ter mais ou menos água e isso influenciar a quantidade de tanquinhos que você usa. Para essa peça eu pesei em torno de 51 gramas de esmalte, né, que da minha experiência deve dar uma boa cobertura. Ficou bastante esmalte aqui na superfície e isso, assim que o esmalte estiver secado, eu vou usar um pincelzinho e vou recolher ele todo de volta para o pote, a fim de reaproveitar e de também não botar isso no lixo e nem na nossa corrente de água. Pelo menos o máximo possível a gente preserva o ambiente. Agora ele vai para o forno e quem quiser saber como ele fica, fica mais uns minutinhos para conferir o resultado, tá bom? Um grande abraço para vocês e nos vemos em breve na live para você tirar suas dúvidas.